Começando mais um Abre Caminhos, hoje com Lucas Pirani, do canal Rubi Cósmico, falei certo? Isso, falou certinho. Muito bom. Acompanhava seu canal faz tempo, É mesmo? por isso que te chamei, para ver, muito bom. Então seja muito bem-vindo. Lucas, a pergunta de sempre, eu sempre vou começar o programa com a mesma pergunta. Como que tudo começou aí? Como que foi o seu despertar espiritual? Perfeito. Bom, primeiro, gratidão pelo convite. É muito bacana estar aqui no estúdio, né? Todo esse clima gostoso de um bate-papo descontraído, né? E como tudo começou? Bom, é difícil falar como tudo começou porque foram vários acontecimentos. Tá. Mas... Os mais marcantes, assim. eu vou falar assim dos mais marcantes. O que acontece é que eu, sinceramente, na época de escola, assim, eu, né, era cético. Para mim, religião, né, tal, tá bom, né? Para mim não fazia muito sentido. Ainda que a minha família, né, era espírita, né, aquela coisa do espírita meio católico, né? Eu já estava acostumado com incorporação desde pequeno, porque, enfim, a minha madrinha, ela incorporava lá, né? Aquela incorporação de família, né? A pessoa é média, incorpora, né? Dá ali uma conversa com os familiares, uma coisa... Isso na sua casa, desculpa, na sua casa mesmo, né? Não, a casa da minha madrinha, né? Tá. É uma coisa mais fechada, né? Assim, com certeza acontece muito aqui no Brasil. Isso é muito legal, né? Sim. Bacana isso. Então, assim, eu já cresci com essa mentalidade mais aberta, né? De, ok, tá incorporando, existem espíritos, só que aí com escola, com papo, né, conversa com coleguinha, eu comecei a falar, pô, a ciência tá muito certo. Acho que a ciência tem muita razão. Esse negócio do Big Bang faz sentido, entendeu? Pô, comecei a olhar para aquilo e falei, pô, faz sentido, bacana. E eu fiquei nisso, meio, tá bom, né? Só que aí eu lembro que a primeira vez que eu realmente fui num terreiro, né, foi com a minha primeira namorada, e era uma gira de marinheiro. E eu aliás, eu sou formado em cinema, né? Então, assim, só para contextualizar, porque quando eu estava lá, eu tinha matéria de atuação, né? Então, a gente estuda o ator, porque é todo um processo para o ator entrar no personagem, né? Incorporar, né? Não, é verdade. É uma incorporação energética, né? Dá até para falar mais um pouco disso aqui pelo lado mais da espiritualidade. Mas, ok. Eu já estava estudando e eu percebi o quão desafiador era uma pessoa, quanto que ela tem que estudar para mudar, né, as suas características. Isso. Então, eu vejo ali pessoas que eu conheço do meu convívio incorporando ali marinheiros, né? E eu olhei para aquilo, eu nunca esqueço ainda. Eu olhei e eu falei assim, cara, isso é real. Isso é real. E eu vou provar para mim que isso é real. Aí eu comecei a estudar loucamente. Caramba. Tudo. Eu fui para as livrarias, comecei a pegar, ler, porque eu sempre amei mistérios, né? Mistério, Atlântida, Triângulo das Bermudas. Meu, o que é isso? Eu sinto que tudo tem um fundamento, tudo que é sagrado tem uma explicação. E eu fui atrás, né? De buscar esses fundamentos. Então foi assim que eu, né, tive esse clique, assim. Mais científico, né? Exato, né? A minha parada, né? É uma coisa mais ciência. Por mais que eu não seja formado em uma matéria propriamente, né? Colocando no modelo padrão científica, né? Que infelizmente até a psicanálise ela ainda que ela não é tão. Então ela entra como uma ciência, só que ainda tem, né, bombardeios, né, de é ciência, mas não. São as ciências ocultas aí que puxa, né? Deriva disso, né? Então, acaba caindo aí. A psicanálise, infelizmente, acaba caindo, e eu digo infelizmente porque ela não é uma ciência oculta. Tanto que Freud, na época dele, ele era judeu. Então, ele tem até essa rixa de, todo espiritualista fala, eu estudo psicologia, então Jung. Não, certo. Freud era materialista. Não é por aí, é porque Freud, o que acontece? Ele já era judeu. Ele já estava ali numa mentalidade que, tudo é corpo. E aí ele fala, não, tem algo que acontece que é a mente, não são as funções orgânicas, mas é a mente que está ali atuando sobre a matéria, tem alguma coisa, né? É um mental. Sim. Então, as pessoas já olharam para ele torto, ele já foi, né, ali, vamos colocar assim, né, massacrado pela crítica, né, ali bem cabeça fechada.
E como ele já era judeu, se ele se associasse a Jung, Sim. a psicanálise ia cair numa cabala, né? Ia ser algo do judeu, ia ser algo propriamente da mística judaica. Por isso, né, Freud ele teve que romper com o Jung e ele foi estratégico para a psicanálise ela chegar para mais pessoas. Porque se a psicanálise entra como cabala, poucas pessoas, não ia ser todo mundo, né, que pessoa, isso é cabala, isso não é para mim. Mas quando abre a psicanálise, não, psicanálise é psicanálise, aí vai o cristão, vai lá fazer, vai todos os religiosos vão ter um interesse e vão fazer. Ela não cai numa caixa. Não fica nichada, né? Não fica nichada. O Jung ele acabou ficando nichado, você falou certinho. É isso. Sim. E aí, hoje você é mago iniciador de magia divina, você trabalha com... O que mais? Você é terapeuta, né? Fala um pouquinho. Sim. Então, o que acontece? Hoje eu trabalho como psicanalista, né? Eu atendo clinicamente, também deixando claro que a clínica psicanalítica não tem nada a ver com esoterismo, espiritualidade. São coisas separadas. Exatamente. Que se complementam, elas totalmente se ligam, mas na hora que é psicanálise. Não é tarô, não é oráculo, não. Aqui é o psicanalista, né? Então, é algo que eu separo muito bem. Aí eu também trabalho com carta, né? Eu tiro tarô já tem, bastante tempo. Aí já tem uns 6, 7 anos. Eu amo, né? Também. Amo, carta, a arte, cara. Eu adoro arte oculta. Você tem coleção, né? Pô, a gente começa a colecionar, não para mais, né? É uma coisa de louco, né? Mas então, eu, né, também tiro tarô, atendo como psicanalista. E a parte do audiovisual, que eu sou formado, na verdade, eu trabalho mais com os meus projetos, né? Então... os projetos hoje eu tenho meu canal, que a ideia do canal é trabalhar, trazendo conteúdos que una a ciência e a espiritualidade de forma coerente, para que haja uma ponte lógica e lúcida. Porque o que nós vemos muito são muitas pessoas falando sobre vários tipos de temas esotéricos sem uma ponte, sem uma coerência, sem uma fonte. Sem fundamento. Exato. Sem até uma base de um estudo histórico. Só reproduz, né? Reproduz o que vê por aí de forma fácil. Muitas vezes na internet mesmo, né? Que Exatamente. É a fonte mais acessível hoje. Sim, exatamente. Então fica uma coisa... Aí vem aquela coisa, né? Infelizmente, essa área, né, dos estudantes do oculto, os estudantes do esoterismo, da magia, a gente cai naquilo, é abobrinha, é viagem na maionese. Sim. Infelizmente, tem muita viagem na maionese, tem muita abobrinha. Tem, né? Muita, né, cara? Sim. Mas, assim, por isso que essa é a ideia, né, do meu canal, e não só do meu canal, mas dos meus projetos na minha vida. A minha ideia na minha vida é isso, fazer essa ponte, essa ligação, né? Então, eu estudo hoje, né, não só hoje, mas já venho estudando aí, já tem uns 11 anos, vários outros pesquisadores, cientistas, né, que estão pegando a parte da física, estão fazendo algumas pontes, né, com a espiritualidade, estão, digamos assim, trazendo, né, do oculto novos paradigmas, né, novos modelos de ver a realidade que unifica tudo. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. A expansão da consciência, que é o tema do programa. Né? Porque o nosso planeta ele está indo para essa energia, né? Sim. Você se sente um representante aí dessas forças? Cara, eu não... não. Trabalha com os mestres ascensionados também, né? Você canaliza bastante coisa. Sim. É que assim, né? Questão de representar. Eu acredito que eu represento aquilo que eu passo, né? O que eu passo? Eu passo conhecimentos para que a pessoa possa entender melhor um pouco dela, ter lucidez. Então, né, o que eu represento? Eu represento um estudante que está compartilhando conhecimento. Buscando os caminhos. Que está buscando também, né? É um caminho infinito, a gente sempre está buscando, né? Sempre está aprendendo também, né? Exato. Eu gosto de falar, né, uma frase que o Wagner Borges diz, que eu adoro, que é mais ou menos assim: eu não sou mestre de nada e... como é que é? Mestre de nada, iniciado de coisa alguma. É mais ou menos assim, cara, eu tô aqui. Se despir de tudo isso, né? É tão bom, né? Eu não imagino. Pesado, não, cara? Não, eu sou... também Blavatsky, né? A Helena Blavatsky, ela fala uma coisa que eu identifiquei muito, que o pessoal falou assim, pô, você, né, trouxe muito conhecimento, e ela fala assim que, não,
ela não trouxe nada. Ela só juntou várias rosas que estavam perdidas, juntou num buquê e deu um laço e entregou. Bonito. É lindo. E eu me identifico com isso porque eu não estou trazendo... Não, eu realmente, literalmente, eu estou fazendo esse trabalho. Porque não é fácil. Eu vou até, assim, eu investigo vários lugares e tal. A pesquisa, né? Cara, você não tem noção. É muita pesquisa. Sei. É muita pesquisa. Né, as pessoas, estudantes sérias de esoterismo, sabe o que a gente está falando, a gente realmente vai identificar. Então, a gente vai estudar, sei lá, ocultismo, né? Pô, vamos falar de ocultismo. Ah, mas a gente só vai falar, sei lá, Rubens Saraceni, né, que o pessoal conhece mais, né? Uhum. Ah, Rubens Saraceni, Blavatsky e que mais está na moda hoje, né? Que a Lúcia Helena Galvão fala muito, né? A filósofa. Nossa, agora eu esqueci, né? Uma filosofia que tá muito na moda aí, enfim. Não. Mas, enfim, não. Você é estudante de ocultismo, você vai pesquisar. Da onde veio o ocultismo? Aí você chega até Platão. Aí você estuda Platão, os neoplatonistas, aí você chega a Pitágoras. Aí você vai até os hinos órficos, o orfismo. Aí você... Cara, aí você não para. Infinito. Aí é infinito, exatamente. De repente você tá na Atlântida. Aí você tá, ó... Né? Sim. Você faz projeção astral? Você trabalha com... Não. Não? Eu não desdobro. Claro, eu já tentei, né? Já tive algumas experiências. Você é muito mental, né? Nossa, demais. Sou totalmente mente. Tô te desdobrando aqui. Olá! Valeu. Tá analisando o psicanalista. Isso, porque você é mais mental, né? Então você é Sim. mais científico mesmo. Sim. Eu trabalho muito mais mental. Desdobramento eu tive algumas experiências, mas depois eu também tive aí algumas... enfim, aquelas conversas que a gente tem, né? Com o plano espiritual, e eu entendi que não é para mim isso, né? Não é essa ideia, não é esse propósito que eu tenho, né? É mais trabalho, se for desdobramento, é mais da minha mente indo para todos os conhecimentos possíveis. Que desdobra pra caramba, né? Aí sim. Certo. A gente vai achando, você falou uma coisa muito interessante aqui. Uhum. No começo, a gente quer estudar tudo, ser tudo e fazer tudo, né? Com o tempo a gente vai refinando tudo isso, né? Exato. Você se encontra, eu sei o que é pra mim, o que não é pra mim, o que serve, o que não serve. Agora eu vou aprofundar nisso, o que sou eu, que é o meu caminho, que pode ser diferente do seu, ou pode até caminhar juntos, assim, mas não vai ser igual. Você se coloca nesse momento, você está nessa fase, é isso que você traz, né, que eu estou sentindo aqui. Sim, isso realmente interessante, é natural, até para as pessoas entenderem que a gente entra numa avalanche de conhecimentos, de caminhos, né, abre caminhos, né, e os caminhos vão se abrindo e afunilando perfeitamente da forma como você falou, e é como uma alquimia, né, vai se diluindo em cristais, né, você vai fazendo aquela separação, aquele trabalho de garimpo mesmo, até que você fala, esse é o meu trabalho, tá aqui as pedras que eu tenho que trabalhar. E hoje eu entendo, né? Hoje eu já tenho muito bem, assim, certo o que eu estou focado, né? O que você veio fazer aqui, né? Né? Então, qual que é a minha... É que assim, né? Eu falo que o que eu vim fazer aqui é ser feliz. Melhorar um pouquinho a cada dia, né? E o que te traz felicidade. Exato, né? É buscar essa harmonia, esse equilíbrio, né? Eu não penso, né, o que vem fazer aqui relacionado a algum trabalho. Outro, né? Isso. Né? Sim, de realização pessoal mesmo, né? Que aí vai vir a alegria. Sim, porque daí você ir em contato com o seu coração, né? Então, o que nós viemos fazer aqui? Ser você. Exato. No meu olhar, é ir em direção ao centro, em direção ao coração. Tudo sai do centro e tudo retorna ao centro. Então, né, essa é a ideia aí, né, que eu tenho. Mas hoje, eu realmente estou focado na psicanálise, nos estudos da psicologia no geral, né, e nos estudos da cosmologia unificada, né, que eu chamo, que são os novos estudos dos cientistas, principalmente da ciência de Nassim Haramein, Greg Braden e outros famosos cientistas aí que estão, né, mexendo, né, com o status quo da ciência standard. Então, eu estou estudando, né, separando ali para trazer da forma mais fácil, acessível, didático e fazer a ponte, né? Então, esse é o meu foco hoje, né? Depois de
todos os estudos possíveis, esse é o meu funil, né? Onde eu cheguei aqui. Mas hoje, né? A gente tá caminhando e o caminho tá abrindo. Vamos abrir mais. Vamos abrir mais. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da linguagem. Então, não é tudo tão difícil, mas você acha que é a linguagem que torna os conhecimentos difíceis? Pela compreensão, por estar numa outra época, por falar de uma outra forma, que dá curto-circuito nessa época que a gente está, trazendo dessa forma mais simples. Porque, assim, para eu dar aula, por exemplo, eu vou sair totalmente do padrão. Vou falar alguma coisa ali, vou falar de símbolo, vou falar de tudo, mas eu vou trazer exemplos. Celular, isso aqui, o disco rígido e tal, para a pessoa poder associar, né? Porque o nosso cérebro, ele tende a se plastificar naquilo que ele tem contato, né? Se sai muito fora, dá um curto-circuito. Então, é esse trabalho de linguagem, né, que faz a pessoa entender. Você quer falar um pouco sobre? Conseguiu entender? Sim, perfeito. Você trouxe algo que é a chave, é uma das chaves. A linguagem, ela é a maior chave para o ensino, né? Para a didática. E o que realmente eu identifiquei hoje em dia é a dificuldade das pessoas, né, entenderem, compreenderem e se comunicarem. Quer dizer, hoje nós vemos essa confusão, né, que nós temos entre o meio espiritualista, o meio científico. Agora, né, eu aqui no meio dos psicanalistas também já vejo alguns pontos de discordância e concordância entre os, né, profissionais e também os descendentes de Freud, né, que são os seus grandes nomes aí, né, como Melanie Klein, Winnicott e tudo mais. Então, o que eu percebo é essas pontes de linguagem que elas caíram, né? Quer dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo de linguagem, que para mim esse é um exemplo que é até polêmico, tá? Experimento de dupla fenda, né? Assim, acho que dificilmente alguém aqui, com certeza você já ouviu falar desse experimento da dupla fenda, que é da física quântica, dupla fenda, porque você tem o quê? Você tem o salto quântico, né? Você tem a onda, virou partícula, não sei o quê, é o salto quântico que explica, aí começa uma loucura. O que aconteceu? Tiveram alguns físicos que fizeram um experimento, e que nesse experimento eles identificaram que né, eles atiravam, né, com as bolinhas ali, né, das partículas de luz, e ora ficava onda, ora ficava partícula. Ai, meu Deus, é partícula e onda. Aí, só que eles colocavam um equipamento, né? Eles colocaram um equipamento para identificar o que estava acontecendo. Quando eles colocaram esse equipamento, eles tiveram um terceiro resultado. Ou seja, né, esse equipamento... Não tinha ninguém olhando. Era o equipamento que eles colocaram ali. Não era o cientista que ele estava olhando. Que era o observador e... Exato, que era o observador. Eles colocaram um equipamento ali. Né? Claro que daí outras pessoas elas replicaram esse experimento aí com realmente colocando o observador que mudou também, né? Sim, também mudou. Só que aí como é que chegou isso no meio da espiritualidade? Isso prova consciência. Então quer dizer que quando você olha, né, você muda o mundo, porque se a partícula ela colapsa, né, e aí o mundo muda, então quer dizer que quando você olha as coisas se modificam. E nenhum momento, nenhum pessoal da física falou que tinha consciência, que era prova de consciência. Não tem consciência na fórmula, era só uma anomalia para eles que deu um terceiro resultado de uma interferência de um equipamento. Só que aí gerou uma confusão, porque qual é a confusão? E aí eu falo, né, que tem um livro fantástico que chama O Sagrado, do Newton Bonder. Assim, eu recomendo para todos. É muito bom esse livro, porque ele vai trazer essas armadilhas sutis da linguagem que fez muito da comunidade, né, espiritual se confundir, né, se equivocar em alguns conceitos que ficaram confusos. Permanece até hoje. E permanece até hoje. Por exemplo, vamos voltar aqui à dupla fenda. O que acontece? Quando você interpreta existe uma interferência, né? Quando eu observo, então, a partícula colapsa e vira onda. Então, quer dizer, eu, como observador, tenho um poder. Se eu observo, eu mudo as coisas. Aí vem aí eles, né, aí cai no meio espiritualista assim, né? Pô,
tem não é nem um experimento, né? É um exemplo. Eu não sei falar o nome dele, mas é o exemplo da caixa do gato que está vivo ou está morto, do Schrödinger, sei lá o nome dele, alemão. Então, assim, é aquele negócio, tipo, ele fala assim, que daí vai a sobreposição de onda, né? O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Por quê? Você coloca ele numa caixa. E aí você... um péssimo exemplo, na verdade, né? Do gato, tadinho do gato. Mas é um exemplo. Então, você coloca uma caixa, aí coloca uma radiação lá, um veneno, sei lá. E quando você está de fora dessa caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Por quê? Porque, né, pela lógica, as coisas elas estão todas em sobreposição. Então, o gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo, porque em uma parte o veneno abriu e outra parte não. Só que aí eu pergunto, tá, isso aí vem... E com base disso, Wendel, o meio espiritualista começou a falar assim, bom, então se eu quero uma casa, eu vou, né... Vou cocriar. Eu vou cocriar! Opa, cocriar! Exato, eu vou cocriar a casa, então eu vou botar foto da casa, E aí começou tudo isso. Começar a olhar, observar, falar, né? Perfeito, falar, mantrar. Cara, mas não tô falando que isso não funciona, galera. Mas vamos lá, tô trazendo a linguagem aqui. De forma rasa, né? Exato, tô trazendo um pouco de profundidade aqui, um senso lógico pra gente compreender melhor. Então, o que acontece? Tá bom, então. Se eu sou observador, certo? Então, quando eu tô olhando aqui, o gato tá na caixa, o gato tá vivo ou morto. Peraí. E a colônia de bactérias daquele gato? E o universo não lê aquele gato? A partir do universo, o universo não lê aquele gato. É só você que está criando. Olha o egoísmo. Isso. Olha o tamanho do egoísmo que entende, já se misturou e vem como um veneno. E aí o meio espiritual, o meio científico começa a olhar e falar, vocês estão viajando. Estão certo porque não entenderam. Uhum. E o meio espiritualista começa a falar, vocês não entenderam nada. Aí todo mundo fica brigando, mas ninguém entendeu nada. Por quê? Porque o espiritualista não quer estudar o básico da física, da história da física, e o físico não quer estudar o mínimo e o básico das ciências mediúnicas, do que nós já temos, né, de comprovações, e que tem muito, né? Muita coisa mesmo, né? Então, assim, aí fica uma ponte que quebrou. Porque segue muito protocolo, né? Porque aí você vai ter que sair completamente da zona de conforto também, seja espiritualista ou científica, para poder descobrir, desbravar aquilo ali, que pode ser muito além do que aquela ciência ou aquela tribo ali está experimentando, né? Sim, concordo em questão do meio científico, sai do protocolo deles, isso é verdade, e também tem muito a ver com status. Se você é um cientista que já está aposentado, você vai estudar com ciência. Está aposentado. Agora passou. Agora ousar, né? Não, fica bonito e tal, né? E eu falo isso porque eu tenho muitos amigos no meio aí, né? E eles falam, a gente conversa, então, né? Eu acabo sabendo dessas coisas. Mas hoje em dia ainda está na moda, né? O físico vai lá e vai falar sobre a consciência. Mas ou seja, né? Resumindo, é status. De uma parte é status e da outra parte... falar sobre, né? Bonito. E da outra parte, no meio espiritualista... infelizmente é zona de conforto. Olha, eu sei que é ruim falar isso, mas é preguiça. Sim. Nós somos preguiçosos. O ser humano tem preguiça, é normal. Também às vezes dá preguiça. Mas é muito delicado quando você, né, por exemplo, você é um terapeuta que vai fazer um curso ali e já vai começar a atender sem antes estudar a base da psicologia, sabe? Isso é muito delicado. Então a galera começa a falar de física, de ondas, de tudo, principalmente, né, colocando aqui, trazendo o Rubens Saraceni, né, que foi a maior inspiração minha em Unisciência e Espiritualidade, porque quando eu li os livros dele, o cara falando de fractal em 1900 e pouco, falando que é isso? Isso aqui frente do tempo, né? Isso aqui tem coisa, né? Então, assim, o pessoal começa a escrever onda, tal, aí vai começar a pegar da física, mas não tem tempo, às vezes, de estudar, e aí, né? Então, por falta de vontade, uma preguiça, zona de conforto, né? Por essa parte do meio espiritual e por parte de protocolo e de status social por parte do cientista. Vamos resumir? Imagem, ego, né? Estamos falando aí de como eu me vejo, de como o outro me vê. Sim. Né? Então, a gente está falando disso. E, por exemplo, aí eu te trago o que é fantástico. Qual que é a solução do experimento da dupla fenda?
É que é o seguinte, né? Isso eu falo que quem trouxe isso foi Nassim Haramein, um cientista fantástico que está revolucionando aí tudo, né? É incrível a ciência dele. E aí ele traz e fala assim, bom, então, quando você tem um navio no oceano e o navio ele está, né, navegando, o que ele faz? Você tem partícula ou onda? Você tem os dois. Então, o que acontece? As pessoas esqueceram disso. Tem um meio no qual está propagando-se aquela energia. E esse meio, que foi adormecido, né, pela comunidade dos cientistas, né? Einstein falou disso, só que, né, isso aí não tem nada a ver, deixa quieto, que é o éter, né? Einstein falou, não tem como fazer física sem o éter. Né? Não estou falando que é exatamente isso que ele falou, mas ele comenta isso, tem, só pesquisar. Mas assim, abafaram isso. Não, Einstein falou umas coisas da hora, isso aí deixa quieto, ele estava gagá, o pessoal já... Né? Então, existe um meio do qual as coisas se propagam. Então, é onda ou partícula porque, dependendo, por exemplo, você coloca ali um aparelho, é como se você colocasse mais uma caixa numa piscina. Vai mexer. Você concorda? Sim. Vai mexer. Então... A gente está falando aí de um meio que faz, né, a partícula e onda por conta do meio. Quando você olha, você também está entrando naquela piscina. Nesse campo, né? Exato, você está reverberando ali. E aí, quando você fala isso, tem algo muito mais profundo essa interpretação. Porque quer dizer que nós estamos ao meio a um campo e todo mundo, todos nós participamos. Não é mais uma realidade isolada na qual... eu cocrio tanto meu mundo que eu criei uma bolha e só tem eu aqui. Então depende muito do seu mental também aí, né? Do treino mental que você tem, do poder mental também para cocriar, mais ou menos, ou não? Então, vamos lá. O todo é mental. O todo é mental, perfeito. Sim, o poder mental. Se conectando com essa fonte mental e desenvolvendo esse mental. Você concorda que a ação você vai ter uma força maior, seja na magia, ou seja na mudança do seu ambiente ali, mais consciência também, né? Perfeito, eu concordo que quanto mais alcance mental, mais concentração, mais foco, mais poder mental você tem, você vai conseguir, vamos colocar assim, vai co-criar, né, trazer as coisas. Só que o que acontece? Existem mais pessoas no universo, não é só você. Então, se você está querendo uma casa, tem 50 milhões que também estão co-criando uma casa. E aí, qual que é ali, tem como ter casa para todo mundo, né? Como o universo vai... É aí que as pessoas não param para refletir. Opa, peraí, mas como é que o universo, então, funciona? Como é que é o mecanismo se todo mundo está querendo? Como encaixa nisso aqui? Exato. Né? Exato. Como que eu jogo nisso? Um jogo. De encaixe ali, como que eu me encaixo nisso aqui, como que funciona? Como é que eu entendo essa realidade, né? Isso. Como é que está funcionando o negócio, né? Porque, por exemplo, né, você tem essa questão de, vamos colocar assim, eu quero a casa, e aí eu estou mentalizando. Mas aquele negócio, você está trabalhando? Você está querendo os meios. Os meios. Se você começa a construir os meios, mas se você foca totalmente para construir os meios, a inteligência do universo, ela começa a se desdobrar para que aquilo já ocorra. Como assim? É um pouco complexo, mas pensa que nós estamos literalmente dentro de um mar de energia, que tudo é geometria. E passado, presente e futuro, ele acontece numa espiral, não é numa linha reta. Isso. Então, se você está num anel da espiral, mas a espiral ela é gigante. Então, vamos pensar no apartamento. Se você está no andar do meio do apartamento, já existe os infinitos andares de cima e os andares de baixo ao mesmo tempo. Isso. Só que, então, assim, eu sei que é difícil, mas todo o tempo está acontecendo ao mesmo tempo, assim como no apartamento já existe. Então, quando você começa a mexer ali, preparar seu apartamento, para, fazer uma mudança na sua vida, os outros apartamentos já estão se remodelando. Isso. Porque você está mexendo aqui e as coisas se mexem. Influencia tudo. Exato. Então não é milagre, não é a prosperidade milagrosa, não. É o universo.
você está mexendo naquela água, naquele meio e está se propagando, começa a se reverberar. Por isso que você é o seu meio, né? Com as pessoas que você anda, o local que você frequenta. Perfeito. O que você acessa, né? Exato. Você passa a maior parte do tempo fazendo o quê? Falando o quê? O seu meio. Sim. Você é a somatória dessas forças, né? Que você se envolve ali. É uma alquimia? Depende, né? Qual o significado de alquimia para você ainda? Alquimia no básico, eu tô falando mesmo, de misturar os elementos ali, que vai dar um resultado. Perfeito. Se a gente for pensar nisso, a alquimia que trabalha com as nuances da matéria, né? Sim, dos diferentes estados, diferentes frequências, nós estamos fazendo isso. Quando nós pensamos, se for realmente parar para refletir, quando você pensa, aquele pensamento ele tem uma carga emocional. Ele tem ali uma carga de tristeza, de raiva, de alegria nele. Ou seja, substitui isso por elementos. É como se um pensamento tivesse um pouco de água, de fogo, de... Nós estamos... Pura magia. Exato. Aí entra a magia. Aí o negócio fica louco, né? Isso. Pô, magia é maravilhoso, né? Sim. Mas Lucas, chegando quase no final aqui, eu quero que você fale um pouquinho sobre os seus trabalhos, tá? Sobre o seu canal, que é maravilhoso, super recomendo. Eu sou fã de carteirinha, por isso que eu chamei ele para participar. Parabéns pelo canal. Fala um pouquinho sobre o canal, sobre o seu trabalho, como que faço para entrar em contato com você? Quem quiser falar. Não, agradeço. Né? Mais uma vez, fico muito feliz, né? Seja sempre bem-vindo, né? E todos sejam sempre bem-vindos no meu canal. Bom, para você que quer conhecer meu trabalho, vá lá, @rubicósmico, no YouTube Rubicósmico você encontra, né? Como eu falei aqui, eu trabalho vídeos, né? Tentando trazer essa ponte coerente entre ciência e espiritualidade, porém também existem vídeos lá poéticos, trazendo também a alegria, a paz, porque a minha ideia é, se você não entendeu nada do vídeo, tá tudo bem se ele te trouxe risada, alegria, se você sorriu, se sentiu bem assistindo, pô, eu consegui, é isso que eu queria passar, é uma, né, aquela energia boa, né, uma magia, é uma alquimia, aí vem aquilo, né? Então, eu sou psicanalista também, se você tem esse interesse aí, né, que daí é um trabalho semanal, né, que nós estamos... Né, um acompanhamento, né, que assim não tem momento para terminar, é ad eterno aí até você quiser parar. Tratamento, né? Aí tem a minha clínica também, você pode entrar em contato no Instagram, você pode entrar lá no direct e falar, eu tenho interesse no seu trabalho de psicanálise. Enfim, aí eu te passo o número da clínica e a gente conversa. Também trabalho com tarô, tem interesse em tarô? Mesma coisa, a gente conversa e no geral eu tô nesse momento me organizando, né, para fazer cada vez mais projetos para unir muitas pesquisas, né? Tem muita coisa aí, estou conversando com pessoas, enfim, de fora, mas assim, eu não posso ficar falando muito aqui. Mas assim, estou trabalhando muito. Às vezes fica sem conteúdo, mas eu estou tentando postar todo dia, pelo menos no Instagram, mas é muito trabalho, né, Wendel? Sim, é muito mais trabalho. Agora vai abrir os caminhos. Aí. Opa, abrir caminho, então tem que dar uma acalmada. Não é à toa que você veio pra cá. Opa, jamais, não é mesmo. Então é isso, meu querido. Gratidão. A gente vai marcar outros, tá? Tem muita coisa pra gente conversar aí. Com certeza, vai ser uma alegria poder estar aqui de novo. Gratidão, viu, Wendel? Gratidão, querido. Gratidão a todos. Gratidão. Valeu. E aí, tranquilo? Da hora.